Vamos ouvir a Tânia de Carvalho. Tânia, que desafios é que tem Adalberto da Costa Júnior, para além da reconciliação do próprio partido? Inúmeros, inúmeros. Eu digo que antes mesmo de ser anunciado Adalberto da Costa Júnior como o grande vencedor desse pleito, haviam duas grandes possibilidades a serem analisadas, mas que todas elas, obviamente, iriam ditar o percurso político, não só da própria UNITA, mas a forma de se fazer e estar na política no país nos próximos 10 anos. É importante que a gente perceba que estamos a falar tão somente do maior partido da oposição, do único partido que realmente consegue e faz frente ao MPLA. Precisava-se de mudar... E como é que o próprio MPLA olha para esta eleição? Como um grande desafio. Em vez de nós, não digo nós os analistas, nós que temos uma opinião, olharmos essa vitória do Adalberto como um problema para o MPLA, eu olho essa vitória, eu olho para essa vitória como uma solução, com uma motivação de mais e mais trabalho, com um fator de mudança significativa, não só no próprio partido que ele elegeu, mas no partido do MPLA, que é opositor à UNITA. Porque nós, às vezes, a nossa forma de ser e estar na vida tem muito a ver com os nossos desafios. Quando nós nos sentimos que não somos desafiadas, não nos propusemos a grandes desafios, ficamos muito confortáveis, estagnados, e é assim que o MPLA vem agindo. Da linha de conforto. Sim, é assim que o MPLA vem agindo, é assim que o MPLA vem estando nos últimos 40 anos, não diria, mas nos últimos 16 anos, que são os 16 anos de paz efetiva desde 2002 que nós temos. Precisávamos de um motor de frente, precisávamos de alguém que traga, que faz pensar. Eu costumo dizer que, e eu penso assim, a vitória do Adalberto vai tirar sono ao nosso Presidente da República, porque é o Presidente do partido que governa, é o Presidente do MPLA. O Presidente do MPLA precisa ser pressionado pelos problemas sociais como está a ser, pela própria sociedade e por uma oposição séria, comprometida, por uma oposição, sobretudo, que queira governar aqui a formação de novos partidos, ainda assim eu não digo formação de novos torna a oposição forte? Infelizmente não, porque ainda está numa fase muito embrionária. Os partidos que vão surgindo, vamos considerar como paradigmas emergentes, ainda precisam conquistar espaço, ainda precisam de cavalgar muito, cair um bom bocado e ter alguma experiência digna de confiança do povo angolano. A UNITA já fez esse trabalho. A UNITA já deu provas suficientes que está aí e quer, talvez, deva e consiga, com o esforço que se impõe, governar Angola nos próximos anos ou no ano que vier a ser eleita, vamos assim considerar. Agora, é importante, eu prefiro fazer uma pausa antes de continuar a falar de Adalberto, falar de quem sai. Sobretudo por quê? Porque cada momento histórico, cada momento político define o líder para aquela circunstância. E o momento que nós vivemos, esses 16 anos de governação da UNITA de Samakuva, teve a necessidade de o ter aí. Samakuva teve vitórias dignas de serem realçadas no seio do próprio partido, apesar de todos os pesares. Conseguiu, sobretudo, falaram aqui as colegas de uma questão de urbanidade, eu digo sim, urbanidade na forma de nós, nova geração, repito, nós, nova geração, olhar para a UNITA. Nós que tivemos aqui na cidade durante os infinitos e anos feios de conflito armado que tivemos, os que não tiveram contato direto com a guerra fria nas matas e nas outras localidades do país que realmente se acentuou, têm uma ideia pintada de frente da UNITA. Nós olhamos para a UNITA, desculpem usar essas terminologias, mas como olhávamos por força da própria educação do sistema, por força do próprio paradigma que vivíamos, como terroristas, como alguém que não amava a própria pátria, como confusionistas, como a razão da instabilidade política única e exclusiva era atribuída à UNITA. Agora, e por alguma razão nós... Sim, eu estou a falar ainda dos resultados que o Samakuva teve. Conseguiu trazer urbanidade na nossa forma jovem de olhar para a UNITA, de olhar e compreender a política com outros olhos. Isso é uma coisa que ninguém vai conseguir tirar de anos de governação e de resultado do Samakuva. Outra coisa interessante que fez, e aliás, o grande sinal está aí na eleição de Adalberto, é ter uma elite jovem na direção da UNITA. Elite jovem e muito bem destacada, super competente e de confiança para a própria juventude. Estamos a falar, por exemplo, da nossa própria colega que tem estado aqui na Fitangolo, estamos a falar do Sapinhala, estamos a falar do próprio Equico, estamos a falar de outros jovens. E repara num outro fator importante no seio do partido da UNITA, nas 18 províncias, os delegados, mais de aproximadamente 80%, sem medo de errar, são jovens. Os delegados. Então, estou a falar de... E a eleição hoje de Adalberto, para mim também, a eleição hoje de Adalberto para mim também é um sinal de mudança, é um sinal digno de realce.
Adalberto é jovem, a colega falou aqui há bocadinho, 57 anos, tem força suficiente para fazer frente ao MPLA. Para mim, eu sei que nos próximos anos, por exemplo, nos 3 últimos anos que temos ainda de mandato de J-Lo, nós vamos ter uma mudança significativa. Nós vamos ter uma governação preocupada com a continuidade no próximo pleito. Nós vamos ter, eu acredito que mais democracia, mais diálogo, mais debate. Quem sabe no próximo pleito eleitoral nacional para a eleição do novo presidente, nós vamos ter já debates públicos na televisão, os 2 candidatos a falarem o que queremos, porque o Adalberto da Costa habituou-nos a isso. Mas a falar de números, já a que fazer a muitas coisas. possibilidade da própria UNITA, portanto, vir a mexer nos seus estatutos para a possibilidade de 5 anos. Isso é uma cabeça de lista não vir a ser propriamente o... Sim, mas e se isso acontecer também é um paradigma que vai, como é que dizem, estragar a festa, não é? Mas é uma decisão própria, são as pessoas com direito competente que têm que velar pelas coisas que são, como é que eu diria, importantes para o próprio partido. Obviamente vai perder o processo de democracia, o processo de governação que a gente acha que a UNITA poderá ter lá na frente, mas é uma decisão muito própria. Um outro aspecto importante do Congresso que eu acho que não devia passar em branco enquanto estamos a falar da grande eleição de Adalberto, é a forma de eleição. A UNITA é um partido que, pronto, fora o MPLA que tem 50 milhões de militantes, eu não tenho bem em mente o número, mas deve estar no número 5, desculpa. Casa 5,50, né? A UNITA é um partido que vem a seguir com o maior número de militantes. No entanto, delegados apenas para eleger o futuro destino do partido foram apenas 1.150. Não é um número significativo para o número de militantes que a UNITA tem. Se reparar, 1.100, 150 por aí, a dividir por 5, daria uma média de 240, nunca 250, por exemplo, eleitores a indicar ou a elegerem aquele que realmente vai segurar os desígnios da própria continuação do grande partido que é a UNITA. Eu acho que, se estamos a falar de democracia, e aliás, um dos elementos de marketing que o próprio partido usou para beliscar o próprio MPLA foi que a UNITA tem democracia, nós não indicamos nós temos 5 candidatos, sim, é positivo. É uma lição, talvez seja, mas não é uma lição quando o processo termina ali, quando tu sabes que um partido grande, forte, que é a UNITA, apenas tem 1.150 delegados a eleger. Infelizmente, os nossos políticos, se não acordarem para a realidade de fato do que é que o eleitorado quer, vão adormecer sempre. Esse é o grande problema. Então, o que é que o eleitorado quer? Atenção, nós temos um eleitorado muito próprio. Sim. Nós estamos num estágio de maturação que não é digno de comparação, por exemplo, ao eleitorado brasileiro, pelos fatores que a professora elencou há bocadinho. O nosso nível de esclarecimento relativamente à gestão política do país não nos confere possibilidade para nós dizermos que o eleitorado nacional elege quem vem e diz que vai resolver o problema do povo. Não, porque isso é uma conversa bonita a nível do programa, a nível de programação. Todos os candidatos vão trazer programas que é nota 1000, vamos falar, é nota 20 em termos de análise e avaliação. Agora, aspectos que realmente contem, por isso é que nós vimos as pequenas quesilhas que foram surgindo no seio da preparação do referido Congresso. É a questão de exemplaridade. O exemplo, nós, graças a Deus, e é bom que a gente sabe perpetuar isso, ainda olhamos muito para os feitos. E é ótimo. Atenção, o eleitorado se identifica com aquele que fala não somente o que ele quer ouvir. Ok? Ele sabe, não é? Vou dar um exemplo claro. Se eu me candidatar ou qualquer outra pessoa que não tenha realmente interesse de estar comprometido realmente com a pátria, se não exercer e satisfazer determinados egos, vai chegar e vai dizer que eu tenho 4 anos de governação, eu vou ter água potável nos 4 cantos de Angola, eu vou ter energia, eu vou dar 28 milhões de emprego e ninguém mais em Angola vai ter problema de habitação. Isso não é execuível em termos práticos nos próximos 4 anos. Mas são políticas que agradam os ouvidos dos necessitados. Sim, o povo vai votar por causa dessas Infelizmente, isso é uma verdade que as pessoas não gostam de ouvir. Nós aqui já dissemos várias vezes. Nós nos apegamos às promessas. Nós nos apegamos àqueles que apresentam-nos capacidade de materializar de forma imediata os nossos problemas. Infelizmente, isso é que significa a maioria. É uma minoria, atenção, é uma minoria que tem consciência, que tem esclarecimento. Quando nós fazemos análise do barômetro que vem das redes sociais, quem
quem usa as redes sociais, quem são? E, aliás, os dados Uma estatísticos... percentagem os dados estatísticos, reduzida atenção, daquilo os dados que é a nossa estatísticos população. mostram-nos. Nós somos 28 milhões de habitantes, dos quais apenas 6 milhões têm Usam as redes sociais. E o que é que são 6 milhões, não é? Diante de Comparativamente 28. aos 28 E tem que ver, desses 6 milhões, Ok, quantos agora são vamos- aqueles que têm capacidade eleitoral. Vamos, Sim. Isso é uma análise porque muito... Essa é uma estamos análise sem muito tempo. digna de Muito- Gostaria Exatamente. que refletissem o facto Mas- desta campanha eleitoral da UNITA ter sido marcada por muitas intrigas. Sim. Eu gostava de Mas falar, acho porque que- eu tive o Eu privilégio... acho que qualquer campanha política tem muitas intrigas porque O cada um mundo quer da levar, política. cada um quer Melhor levar para si. a água ao seu moinho. E, infelizmente, nem sempre há cortesia na aceitação das ideias dos outros. Ainda falta este lado. Mas sempre as intrigas existem, mesmo nas grandes democracias. Ok. Estamos sempre à procura, como diz aqui, queimar o outro. E- Mas em relação ao voto, eu aqui já disse várias vezes, o nosso voto ainda não é consciente. Ainda não Exatamente. é um pouco atrás. Por exemplo, a UNITA, o que é que se dizia? Que ele ganhava no Sul. Por quê? Um pouco regionalismo. É por isso que eu disse que o Adalberto precisa de fazer essa mudança. O voto da UNITA não pode significar voto do Sul. Também tem que significar voto do Centro, voto do Norte. Tem que ser voto de toda Angola. Por quê? Porque nós ainda estamos assim, conheço a Mana Maria, a tia Joaquina, a tia não sei o quê, e vamos um bocadinho atrás. Exatamente porque nos falta maturidade política, nos falta, do ponto de vista intelectual, ideologia para poder defender. Em relação- E, portanto, temos E a pouca palavra capacidade de escolha. Professor, eu E a ouvi palavra uma preocupação? questão que disse relativamente à iliteracia política ou à falta de educação política do nosso capital humano atento. Eu já discordo. Hoje, neste momento, 2019, há uma abertura tão grande do debate político e o exemplo foi esse congresso. Esse congresso da UNITA Mas foi quantas debatido. pessoas? Não, mas nós estamos a falar das desculpa. pessoas das redes sociais. Porque, Desculpa. feliz ou infelizmente, muitos de nós não perdem muito tempo. Mesmo o debate da Ou UNITA, só irmos transmissão mesmo para o debate. militar delegado. Irmos para o debate familiar, 1150, irmos muito para o pouco. debate nas escolas, muitas vezes Mas ainda já não há chegamos mais. lá. Mas já há mais abertura. O que eu quero focar é que já há mais abertura. E o exemplo é este programa. A Nós temos audiência uma- que nós temos neste programa é que já há mais interesse, já há mais educação Nós temos das um pessoas grande exemplo. debaterem, até com crianças, não é só mulheres. Nós temos Crianças também hoje. Aquilo Já de falam de política. menino Eu não fala discordo. política já não funciona. Ok. Eu discordo porque o nosso nível de percepção, de uma forma geral, ainda é muito reduzido. O nível de educação dos angolanos ainda é muito reduzido. E o nível de maturidade política de um cidadão deve estar acompanhado também do nível acadêmico. Nós temos um grande número de pessoas que nem sequer o nível básico têm, não conhecem quais são os seus direitos fundamentais, não conhecem seus direitos enquanto cidadãos. Se tens um grande número de cidadãos que não conseguem falar sequer dos impostos que são cobrados no seu país, não podes esperar um cidadão que tem grande maturidade política para cobrar. Desde que não lhe falte o pão, desde que não lhe falte onde dormir, independentemente de condições for, nós ainda temos um eleitorado que é muito imediatista. Nós vamos vendo que, conforme o nosso país vai sendo conduzido, e quando chega à altura de pleitos eleitorais, o que é que a gente vê? Grandes maravilhas e já temos novamente uma grande aceitação do próprio eleitorado em relação ao partido no poder. E antes mesmo, penso que foi ontem, quando faziam o respaldo do dia do penúltimo dia do Congresso, falava-se que se as eleições fossem hoje ou se fossem amanhã, a UNITA teria uma representação diferente a nível do Parlamento, porque conhecem como funciona então o nosso eleitorado angolano. É um eleitorado imediatista e isso só vai mudar. Quanto mais aumentar o nosso nível de literacia, quanto mais aumentar a nossa consciência enquanto nossos direitos fundamentais, assim vamos poder dar espaço para uma oposição que vai fazer frente a um partido no poder. Isso foi Muito bem. propositado. Tânia- Sim. Sim, já lhe devolvo a palavra, mas tenho que dizer que o Presidente da República acaba de felicitar Adalberto Costa Júnior no Twitter, dizendo que pela sua eleição a presidente do maior partido da oposição e que esta eleição representa o fortalecimento da oposição a bem da democracia. Isso só me orgulha. Realmente, Exatamente. este é o nosso presidente. Exatamente. Quer dizer Eu que digo isso É presidente dos angolanos. É o presidente dos E quando ele angolanos. vê As instituições atitudes que a o se presidente da fortalecerem, República tem tido, exatamente, não é? Na qualidade do presidente dos angolanos, dos angolanos, não somente na qualidade de presidente Do partido, MPLA. orgulha-me.
Claro que há situações que a pessoa fica É chateada. um gesto Nós bonito, analisamos, né? Tirou o sono. não é? Há, por exemplo, determinados decretos que aborrecem outras coisas, mas, em suma, a gente diz que sentimos orgulho no presidente que temos. Que era impensável, repito, por causa da sombra e por causa daquilo tudo que foi construído em torno de partidos da oposição, é que nem sequer foi tão somente a UNITA pintado como a maldade, pintado como o causador dos nossos problemas. Nós, os jovens, crescemos a olhar as coisas dessa forma. Hoje que há libertação de mentes, que há maior acesso à educação, que podia ser melhor, é óbvio, obviamente vamos encontrar mais mentes a olhar para a leitura sociopolítica do país de uma forma diferente. Isso de dizer que temos que nos honrar dos mais velhos é falácia. Os nossos mais velhos erraram muito. Por isso é que muitos jovens ainda continuam a olhar a oposição como o carrasco do problema que tem a ver também com a história, como a forma, Sim, a forma como e foi pelo passada a fato de nós história. termos que respeitar a nossa história, que nos foi muito mal contada, que há determinadas situações que nos impingiram até a odiar o próprio irmão, qualificando com adjetivos que nem são pronunciáveis aqui no partido. Hoje temos uma democracia ainda suficientemente deficiente como temos, desculpem usar assim a rima, mas é verdade. Se nós tivéssemos um sistema diferente, se nós tivéssemos um sistema que capacitasse o angolano a realmente eleger as pessoas com convicção e não por necessidade, porque tem barriga vazia e porque precisa de um teto que não chove quando está a chuviscar, nós teríamos hoje uma democracia mais amadurecida. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo. Quando voltarmos, vamos falar sobre a onda de crimes violentos em Luanda. Até já.